Bom, depois de diversos acontecimentos na vida do Victor, ele resolve se instalar numa vila. E nessa vila tem muitas cadeias de montanhas, né, geleiras. Então ele resolve fazer uma trilha em uma delas, só que ele vai nessa trilha completamente sozinho e sem guia. Como ele vai completamente sozinho, é uma grande oportunidade, uma boa oportunidade também, dele conseguir colocar os assuntos que estavam pendentes na cabeça dele em ordem. Então ele reflete muito nesse passeio. No livro conta muitas reflexões que o Victor faz sobre coisas que têm ocorrido na vida dele. Então, lá pela tarde, quando ele termina a sua trilha, ele avista uma criatura muito peculiar de muito longe. E essa criatura foi exatamente o monstro que ele criou. E ele entra em surto, ele entra em pânico, fica muito nervoso e começa a gritar. Ele fala muitas coisas pro monstro com palavras de ódio e o monstro tenta acalmar ele para tentar explicar como é que foi a jornada dele desde o dia que o Victor criou. Bom, então o monstro ele começou a falar a sua história. Ele começou falando que assim que ele acordou, ele foi recebido com vários sentimentos assim dele que começaram a se despertar, e assim como os sentidos também. Então ele começou a sentir muito calor e com isso ele foi procurar uma sombra ali e ele ficou por um bosque mesmo. E foi ali que ele se deitou e dormiu. Bom, então depois de alguns dias começou a esfriar e ele encontrou uma fogueira abandonada. Com isso ele começou a analisar bem, tentando entender algumas coisas sobre ela, mas não foi suficiente para chegar a aprender como fazer uma para ele. Depois de alguns dias, ele não conseguia mais ficar ali porque a comida já estava começando a entrar em escassez. Então ele foi obrigado a trocar de local. Bom, daí enquanto ele estava procurando um novo local para ele ficar, ele acabou encontrando uma cabana. Quando ele entrou, ele foi assim recebido por um senhor que estava fazendo uma comidinha para ele e tal. E ele ficou assim, maravilhado com a reação que o senhor teve. Ele ficou muito espantado, o senhor, obviamente, vendo aquele monstro entrando na casa dele, e correu pro bosque. Então ele ficou por ali e acabou comendo a comida que o senhor estava preparando antes para ele. Amanhã, depois dele ter passado uma noite na cabana, ele seguiu sua viagem. Ao entardecer, ele chegou num vilarejo, no qual ele encontrou plantações lindas e casas majestosas. Ele tinha achado tudo aquilo maravilhoso. O leite e o queijo nas janelas despertaram seu apetite, o fazendo entrar em uma das casas. Foi só ele passar pela porta que uma mulher e uma criança começaram a gritar e a mulher desmaiou. Ferido por pedradas, ele buscou abrigo na mata. Então ele encontrou um casebre baixo, uma cabana miserável. Dentro da cabana, ele admirava a vida de dois jovens que trabalhavam numa casa ali perto. Ele ficava maravilhado com tudo o que acontecia na vida deles, inclusive que eles prolongavam a luz, obviamente, com velas. Capítulo 12. Bom, então o Frankenstein começa a observar a rotina daqueles camponeses, né? Ele queria muito se juntar com eles, mas não podia por causa dessa aparência assustadora. Ele via que eles estavam sempre mostrando infelicidade e tristeza, mas não sabia o motivo e queria descobrir, porque os observando pensava que eram felizes e tinham tudo para ter uma vida boa. Ele fez uma descoberta que aquela família, então, sofria de uma pobreza angustiante. E como ele costumava pegar suprimentos escondidos durante a noite, ele parou de fazer isso e começou a auxiliá-los, sem eles saberem, nas tarefas de casa. O Frankenstein, ele costumava ouvir as conversas da família. E ele começou, então, a aprender algumas palavras do cotidiano, como fogo, pão e leite. Ele passou o inverno assim, admirando as atitudes daquela família e tentando aprender cada vez mais palavras, a aprender a escrever e a ler também. A primavera foi chegando, os campos ficaram mais cheios de alimento e ele continuava ajudando aquela família sem eles saberem. Bom, com o início do capítulo 13, o monstro começa a contar a parte que ele disse ser a mais triste da história dele. Na chegada da primavera, uma coisa que impressionou muito ele foi a beleza que os campos e os bosques agora tinham, já que a estação anterior tinha sido o inverno, e o inverno era muito rigoroso. Como de costume, o monstro estava observando a vida dos camponeses, mas aconteceu uma coisa que ele nunca tinha visto antes, que alguém bateu na porta da casa dele, da casa dos camponeses, e era uma moça que vestia uma roupa preta e um véu escuro. Ela chamava pelo Félix, e quando ele chegou na porta, ela retirou esse véu, e o monstro disse que toda a tristeza que o Félix tinha, toda aquela
aquela melancolia que tinha nos olhos dele sumiram naquele momento. Ele pareceu ter ficado muito feliz com a visita dessa mulher, que ele chamava de minha querida árabe. Mas, como o monstro disse, ela parecia não entender nada do que eles falavam e vice-versa. Como o monstro só observava, era muito visível para ele que a chegada daquela moça tinha trazido muita alegria para casa e que a tristeza do Félix praticamente não existia mais. Como ela não entendia os camponeses, eles repetiam muitas vezes as palavras, então o monstro viu uma oportunidade para aprender a falar e aprender essas palavras que ele também não entendia. Essa moça que o Félix tinha se referido como minha querida árabe se chamava Safi, e um dia após a chegada dela, quando o Félix partiu pela manhã para ir trabalhar, ficaram em casa o velho, pai dele, a Safi e a Agatha, que era a irmã dele. Elas cantaram algumas canções que deixaram o velho e o monstro muito encantados. Os dias foram passando e era muito visível que a tristeza não fazia mais parte daquela casa. Desde a chegada da Safi, tudo tinha mudado. Tanto o monstro quanto a Safi tinham melhorado muito na compreensão. O verão chegou e o receio que o monstro tinha de sair durante o dia, com medo de receber o mesmo tratamento que ele tinha recebido há muito tempo atrás, continuava. Ele passava os dias prestando muita atenção em cada palavra que os camponeses diziam e afirmava que ele tinha aprendido ainda mais que a árabe, já que agora ele sabia um pouco sobre as letras, tinha um pouco de conhecimento de história, dos governos e das religiões, tudo pelos ensinamentos que o Félix tinha dado para Safi. Como desde que o monstro ganhou vida ele teve que aprender tudo sozinho, tinha algumas coisas relacionadas a sentimentos que ele ainda não conseguia entender, como por exemplo, como um homem podia matar outro homem, ou por que existiam leis e governos. Cada conversa que ele ouvia dos camponeses, que ele ouvia da Safi com o Félix, era um ensinamento para ele. Ele aprendeu também que na vida nada se tem se não tem riqueza. Então ele começou a se questionar o que sobrava para ele, que tinha uma aparência horrorosa e uma estatura sobrenatural. O pensamento de que ele era uma criatura que todos fugiam, que todas as pessoas iriam fugir, deixavam ele muito triste e muito angustiado, pensando por que ele não tinha ficado naquele bosque onde ele vivia sozinho, onde os únicos sentimentos que ele sentia eram fome, sede. Ele queria muito não pensar sobre isso, mas ele acabou aprendendo que a única maneira para que isso acontecesse era a morte, que era algo que ele temia muito mesmo sem ter conhecimento. Ele também tinha um desejo muito grande de conhecer esses camponeses, que ele tinha passado tanto tempo observando e que eram como uma família para ele, mesmo que essas pessoas não conhecessem ele. Ele se perguntava muito por que ele não tinha amigos ou parentes, ou se ele tivesse, por que eles não estavam ali todos juntos, que nem a família dos camponeses que ele tanto observava e admirava. Ele também se perguntava por que ele era tão só. Ele nunca tinha tido nenhum tipo de relação ou nunca tinha falado com nenhuma pessoa. Então isso fazia ele se perguntar o que ele era, já que ele não tinha amigos, pais ou irmãos. Capítulo 14. O monstro conta a história de uma família chamada Lacey, que morava numa cabana ligada a um casebre. Na casa morava o pai, o filho Félix e a filha Agatha. Também conta a história de Safi e seu pai, que foi acusado e condenado à cadeia. Sendo preso, tenta arranjar uma maneira de fugir. Tempos depois se esbarra com Félix e o promete riquezas se o ajudasse a fugir. Também o prometeu recompensas e uma delas seria a mão de sua filha. Félix aceita. Assim, uma noite antes da execução, eles fogem para a Itália. O governo investiga e descobre que quem soltou o preso foi Félix. Então, prendem ele, mais seu pai e sua irmã. No final, Félix e sua família voltam para casa. Pai de Safi vai para a Turquia recomeçar a vida e ela reencontra seu amado.